mútua. Então, vamos lá. Durante a apresentação, o professor não vai... eu não vou conseguir enxergar aqui o Google Meet. Então, se houver algum problema, algum aluno que estiver tentando entrar, se acontecer algum problema na transmissão, nos slides, vocês me avisam, tá bom? Por favor, é só abrir o áudio aí. Tá? Então, vamos lá. Ok. Então, vamos lá. Então, essa é a disciplina de Sociologia 1. De acordo com o projeto pedagógico do curso, que está no PPC de vocês, é uma disciplina da base comum. Ela tem o objetivo de desenvolver em vocês as seguintes competências, né? A compreensão básica de conceitos de sociologia, identificação de conceitos estruturantes da disciplina, nos processos e experiências sociais vividos no cotidiano de vocês, desenvolver a capacidade crítica e reflexiva, dominar e operacionalizar conceitos científicos através do exercício linguístico da argumentação oral e escrita. Então, além das atividades escritas, a gente vai ter, eventualmente, atividades orais através de debates. Conhecimentos, né? Nós vamos ver na aula de hoje, vamos começar a ver a introdução à sociologia, suas origens, a importância, objetivos e finalidades, o que é essa ciência e como ela surgiu. A divisão das ciências sociais, a antropologia, a natureza do homem, ser social, a evolução das formas de organização social. Cultura e civilização, símbolos, signos, significantes e significados. A civilização ocidental cristã, que é a civilização da qual nós fazemos parte. Grupos sociais, comunidade, sociedade, instituições, a grande comunidade internacional. As habilidades, identificar as principais relações do cotidiano com os princípios sociológicos, é uma das habilidades que serão estimuladas para que vocês desenvolvam. Exercitar a capacidade argumentativa a partir do estranhamento e da desnaturalização das múltiplas mediações ocorridas na vida social. Ou seja, a gente vai desenvolver aqui um olhar sociológico, onde vocês começarão esse processo de estranhamento, né? Por que pensamos como pensamos, por que agimos como agimos, né? Por que funcionamos como seres sociais, culturais, políticos, da maneira como funcionamos. Avaliar as consequências do período vivido, no período histórico atual, para a economia e para a cultura dos dias atuais. Apreender as dinâmicas e contradições sociais na vivência cotidiana. De que modo a gente vê a sociedade se manifestando no nosso dia a dia, nas nossas relações pessoais, profissionais e etc. Atitude se espera dos alunos e das alunas. Persistência na realização das atividades propostas, pontualidade na entrega dos trabalhos propostos, colaboração e cooperação. A metodologia, como nós vamos trabalhar juntos? A metodologia de ensino se baseará em situações problemas, projetos e situações reais do mundo do trabalho. As aulas serão desenvolvidas a partir da problematização. É uma disciplina de muita discussão, de muito debate, tá, gente? De muita reflexão. Nesse sentido, ela lembra um pouco a filosofia, tá? As atividades por meio da contextualização e a relação entre as unidades curriculares através da interdisciplinaridade. Sempre que possível, vamos construir canais dialógicos e diálogo com outros campos do conhecimento, com outras disciplinas, com outras áreas, história, filosofia, as ciências de um modo geral, e quando possível, com disciplinas técnicas também. Os procedimentos didático-pedagógicos propostos são aulas expositivas dialogadas, como esta de hoje, exposição de vídeos, né, de curta e longa metragem, filmes, vídeos musicais, documentários, seminários, a gente vai ser um desafio, né, fazer isso dessa maneira, né, pelas ANPs,
Trabalhos de pesquisa, debates, como eu já disse, serão bastante presentes, elaboração de conclusões de experimentos e ou assuntos trabalhados de forma teórica, desenvolvimento de projetos e interpretação. Aqui estão as referências básicas e as referências complementares. Agora que eu vi, eu vou ter que fazer um pequeno ajuste aqui nas referências básicas, tá? Eu farei isso ainda hoje e colocarei lá na plataforma Moodle para vocês. Beleza? Bom, então a aula de hoje, Introdução à Sociologia, Origens, Importância, Objetivos e Finalidade 1. A gente terá outros módulos dessa unidade de conhecimento, dessa unidade curricular. Quais são os objetivos gerais dessa aula? Compreender o surgimento e a constituição da sociologia como disciplina científica no âmbito da consolidação do capitalismo urbano industrial. A sociologia é uma disciplina relativamente recente, ela surgiu no século XIX e é resultado da consolidação do modo de produção do sistema capitalista. Tá? Objetivos específicos: entender os condicionantes históricos, culturais, econômicos e políticos que engendraram o surgimento dessa ciência, que produziram o surgimento dessa ciência. Compreender sua importância para a análise da vida social, os seus objetivos e a sua finalidade. Então, vejamos os condicionantes históricos do surgimento da sociologia. Como surgiu? Em que contexto histórico ela surgiu? Para tanto, vamos retroceder séculos e séculos do tempo. Vamos falar um pouquinho, brevemente, sobre a Idade Média, período histórico que compreendeu o século V depois de Cristo, o seu início, e terminou no século XV depois de Cristo, ou seja, começou nos anos 400 e terminou nos anos 1400. É um período histórico que durou 1000 anos. A Idade Média era caracterizada pelo feudalismo, um modo de produção agrário, baseado principalmente na agricultura, na pecuária, no artesanato, na mineração. Então, o modo de vida agrário medieval está sendo representado aqui pela imagem à esquerda, que mostra um grupo de camponeses, tá, lidando no campo, numa atividade agrícola. Ao fundo, nós podemos ver o castelo desse feudo, e à direita nós temos um trabalho manual artesanal através da produção de pães. Estas sociedades eram artesanais, essas sociedades medievais pré-capitalistas, ou seja, antes do advento do sistema capitalista durante a Idade Média. Nessas sociedades, os laços eram comunitários. Nas aldeias, nas tribos, nas pequenas cidades, que eram formadas por um número não muito superior a algumas centenas e, no máximo, algumas milhares de pessoas, os vínculos eram muito comunitários. Eram sociedades nas quais as pessoas conheciam todo mundo. As pessoas iam ao batizado de todos, ao casamento de todos, ao funeral de todos, tá? As pessoas olhavam umas às outras nos olhos. As pessoas se sentiam pertencentes a uma coletividade de uma maneira bastante estreita, bastante íntima. Esse era um mundo de tradição oral, no qual a maior parte da população não era letrada, ou seja, era analfabeta. Então, os costumes, hábitos, crenças, valores ético-morais eram transmitidos de uma geração mais velha para uma geração mais jovem através da palavra falada. Isso tudo constituía uma tradição oral. Nessas sociedades, os idosos eram bastante valorizados. Por eles terem vivido muito tempo, eles constituem um receptáculo vivo da tradição, de todos esses costumes. À esquerda, nós temos uma imagem que, na verdade, não é uma imagem da Idade Média Europeia, tá? Mas é de uma sociedade não capitalista, indígena, provavelmente peruana, né? Provavelmente de uma civilização inca, na qual nós vemos um grupo de jovens, de crianças e jovens ao redor de um idoso. Mas, professor, o senhor não está falando de Idade Média Europeia? Por que o senhor colocou uma imagem de um grupo indígena pré-colombiano, né, americano? Porque nós podemos pensar também que não apenas a Europa, né, já viveu em sociedades artesanais pré-capitalistas, mas como outras partes do mundo também.
Então, esse mundo de tradição oral era assentado, era baseado numa lógica temporal pré-capitalista baseada em um tempo eterno, era um tempo lento, era um tempo em que o tempo não contava, as pessoas viviam dentro de uma outra dimensão espaço-temporal. Era um tempo arrastado, ele era delimitado, ele era baseado nos ciclos da natureza. Havia o tempo de plantar, o tempo da aradura, da semeadura, o tempo da colheita, as comemorações da passagem das estações do ano, dos solstícios, dos equinócios, grandes festas, grandes rituais de tradição, de tradições antigas que praticamente não existem mais. Então, as estações do ano definiam, em grande medida, os fluxos de vida das pessoas, as atividades agrícolas, as atividades da pecuária e etc. A economia medieval, a economia feudal, então, era agrária e baseada nesse fluxo de tempo eterno, arrastado, lento. O mundo medieval pré-capitalista, resumindo, era baseado numa tradição oral, através do qual memórias, costumes e ensinamentos ético-morais, como os contos de fada, por exemplo, eram transmitidos de geração para geração. O tempo era lento, arrastado, era um tempo eterno, ou seja, eternidade. As pessoas se sentiam orientadas através dessa tradição oral, transmitida de geração em geração através da palavra falada. Os laços sociais, culturais, eram comunitários, então existia um senso de comunidade muito grande, e as pessoas se sentiam enraizadas dentro de suas culturas, de suas vidas sociais, de suas coletividades. Agora, é claro que o mundo medieval, que a Idade Média não era nenhum paraíso, né? Era uma época de profundo obscurantismo religioso, por exemplo. A Igreja Católica dominava essa população, de grande maioria dela formada por servos, por camponeses analfabetos, né? A Igreja Católica cometeu muitos abusos nesse sentido nessa época, né? Hoje ela reconhece isso, né? A Santa Inquisição, por exemplo, que surge na Idade Média e avança até uma parte da modernidade, é um desses exemplos. Nós temos também as pestes, né? As epidemias e pandemias terríveis que assolavam a Europa devido às péssimas condições sanitárias e que matavam centenas de milhares e até milhões de pessoas, né? Então havia toda essa série de problemas, mas apesar disso, era um mundo baseado nessa tradição oral, no tempo eterno e de laços comunitários. Todo esse modo de existência vai sofrer um forte abalo a partir da decadência da Idade Média, a partir do século XV, quando começa a ser construído o sistema capitalista, num primeiro momento um capitalista mercantilista, baseado nas grandes navegações, um capitalismo comercial, começa a colonização das Américas, da África, de territórios também na Oceania, na Ásia, o comércio de especiarias, a escravidão. Esse capitalismo, o advento desse capitalismo, a partir do século XV, vai começar a constituir a modernidade, tá? Ou Idade Moderna. Vamos avançar mais no tempo até o século XVIII, caracterizado por grandes revoluções que vão acabar de vez com os resquícios econômicos, políticos e culturais da Idade Média, que ainda permanecem durante algum tempo alguns resquícios desse modo medieval nos primeiros séculos do capitalismo, e a gente vai ver aqui, no século XVIII, as grandes revoluções que vão fortalecer e consolidar o capitalismo, entre elas o iluminismo, movimento intelectual surgido nesse século XVIII que defendia o uso da razão. A razão, metaforicamente, era comparada com a luz que deveria iluminar a humanidade contra o antigo regime aristocrático, ainda impregnado por requisitos da dominação da nobreza medieval, que era, metaforicamente, ligado às trevas. O iluminismo
esse movimento intelectual, científico, filosófico, pregava a maior liberdade econômica e política. Esta imagem é de Immanuel Kant, um famoso filósofo iluminista. Vocês o verão, com certeza, se ainda não o viram em filosofia. A Revolução Francesa, outra grande revolução do século XVIII. Em 1789, né, ano que é um marco da Revolução Francesa, também constitui o início da Idade Contemporânea, na era que nós estamos vivendo hoje. Essa grande revolução política, na qual a população da França se revoltou contra os privilégios da nobreza, que a mantinha em grande pobreza, em grande miséria, teve muitas consequências, dentre as quais podemos destacar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que universalizou os direitos sociais e até hoje inspira constituições de países democráticos do mundo, como o Brasil. E se nós tivemos no iluminismo no século XVIII, uma revolução intelectual, científica, filosófica, e nós tivemos na Revolução Francesa uma revolução política e cidadã, nós tivemos na Revolução Inglesa, né, uma revolução na base produtiva, com o advento da indústria, com destaque para a criação da máquina de vapor em 1769. A Revolução Industrial vai criar uma transformação profunda na maneira como as pessoas experienciavam a vida social. A indústria vai, digamos assim, trazer um novo tipo de trabalho, um trabalho urbano e industrial, um trabalho acelerado, no qual os funcionários devem se adaptar ao ritmo frenético das engrenagens industriais. As pessoas começam a sair do campo, ir para as cidades. Um grande êxodo rural, talvez até hoje, sem ímpar na história da humanidade. Paris, Londres, Berlim e tantas cidades se desenvolvem de uma maneira vertiginosa nesse período. À direita à esquerda temos uma imagem de uma cidade europeia se desenvolvendo fortemente entre os séculos XVIII e XIX. À direita, nós já temos uma imagem de uma cidade contemporânea, de uma grande metrópole contemporânea, mostrando um dos resultados negativos dessa grande revolução industrial, que é a poluição. Essas grandes revoluções vão criar essas revoluções que aconteceram no século XVIII vão criar um mundo urbano industrial, ou seja, ocorre o advento, a chegada do capitalismo e do mundo urbano industrial. Então, nas últimas décadas do século XVIII, surgiram na Europa dois fenômenos decisivos para a configuração do mundo moderno. A concentração da produção de bens na fábrica. A fábrica cria uma base de sistema econômico, tá? A base do sistema econômico fabril. E a comunidade política de cidadãos livres é um outro advento que vai acontecer, também fruto, principalmente, da Revolução Francesa. As pessoas passam a se ver não mais como súditas, como plebeus, súditos de um rei a quem deve obedecer, mas cidadãos livres, com direitos iguais, vinculados ao Estado. As pessoas começam a participar de uma maneira mais intensa da vida política, dos processos decisórios de seus países. Hoje, tendo em vista os desdobramentos dessa matriz econômica e política, fruto das três grandes revoluções do século XVIII, bem como seu alcance mundial, tornou-se consenso pelos estudiosos, pelos historiadores, sociólogos, filósofos, considerar tais transformações equiparáveis aos marcos históricos como a invenção da agricultura, da metalurgia, da escrita ou da cidade, ou seja, as três grandes revoluções do século XVIII, o Iluminismo, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, e também podemos, se quisermos, acrescentar a Revolução Norte-Americana ou Guerra da Independência dos Estados Unidos, são grandes revoluções que são comparáveis, por exemplo, com a invenção da escrita, com a invenção da agricultura e da metalurgia, que fizeram a transição da pré-história para a história há milhares de anos atrás. Então, essas três grandes revoluções que marcaram o início da nossa era são comparáveis com essas invenções muito mais antigas. Temos aqui, então,
mais alguns aspectos, alguns produtos, alguns resultados do advento do capitalismo urbano industrial, fruto, por sua vez, dessas revoluções que aconteceram no século XVIII. Aqui, já no século XIX, a inauguração da primeira linha do metrô em Londres, em 1863. As grandes multidões de trabalhadores operários da indústria. Então, nós temos aqui uma multidão de homens na Inglaterra, no final do século XIX, se preparando para entrar na fábrica para começar mais um dia de trabalho. Um trabalho muito difícil, nós vamos ver isso posteriormente. As pessoas trabalhavam 12, 16, às vezes até 18 horas na linha de produção. Homens, mulheres, crianças, muitas vezes perdendo suas vidas, perdendo partes do corpo, recebendo um salário insignificante comparando com o que um operário industrial recebe hoje numa fábrica, numa indústria. Aqui nós temos Paris, vivendo um processo de urbanização vertiginoso, né? Em primeiro plano nós temos a famosa Catedral de Notre-Dame. Essa foto foi tirada entre 1559 e 1560. Um resultado negativo do advento do capitalismo e do mundo urbano industrial, a pobreza e a miséria urbana. As pessoas que saíram do campo em busca de vida melhor, se amontoam, né, em cortiços, em bairros pobres, sem infraestrutura, sob péssimas condições sanitárias. Aqui temos uma fotografia tirada por volta de 1877, mostrando uma localidade de operários, de pessoas pobres em Paris. Muitas doenças, muitos problemas sociais nesse período também. Aqui nós já temos uma imagem um tanto mais recente, de São Paulo, em 1901, no qual uma multidão está se concentrando para ver o presidente Prudente de Moraes, que aqui, em primeiro plano, a gente mal vê ele na carruagem, tá? Que o está levando aqui à direita da imagem. Tá? Então, essa imagem está aí para mostrar, né, numa cidade aqui na América Latina, em São Paulo, já influenciada por essas grandes transformações que foram iniciadas no século XVIII, que continuam no século XIX, esse mundo da multidão, esse mundo onde centenas de milhares e milhões de pessoas estão aí se acotovelando, se esbarrando nos centros das grandes cidades, né, da Europa, das Américas, da Ásia, da África, e etc. A gente também tem, como resultado das grandes transformações do século XVIII, o hábito do consumismo exacerbado. Com o advento do modo de produção capitalista, para que a pessoa seja respeitada, bem vista pelos demais, ela começa a ser valorizada nem tanto pelo que está na mente e no coração dela, mas sim pelo poder de compra que elas têm. Infelizmente, esse tipo de mercantilização das relações humanas, na qual as pessoas são medidas pela sua capacidade de consumo, ainda estão presentes na nossa sociedade hoje no século XX. É preciso, passa a ser preciso, então, com o advento do capitalismo urbano industrial, ter para ser. Quanto mais você compra, melhor você é, ou pelo menos melhor você é considerado pelos outros. Temos aqui uma imagem de uma galeria de Paris, as galerias de lojas, né, de lojas sofisticadas, são as avós dos nossos shopping centers de hoje. Então, nós temos esse mundo consumista, esse arrebatamento, essas ondas de consumo. As pessoas passam a comprar como nunca, principalmente as pessoas das classes médias que começam a surgir fruto dessas transformações que acontecem no século XVIII e continuam no século XIX. Nem todos se deixam levar por essa aceleração das relações sociais. Por que eu falo aceleração? Porque todo mundo capitalista, digamos assim, ele passa a se adaptar, a se conformar a uma lógica temporal acelerada. Esse tempo, ele deve seguir o ritmo frenético das engrenagens das fábricas, das esteiras das fábricas que levam os produtos de um setor para o outro até que eles sejam finalizados e escoados no mercado. O tempo agora não é mais eterno, lento, arrastado. O tempo agora é dinheiro. Time is money. As pessoas, o tempo todo, devem estar ocupadas em alguma atividade
né, em trabalho e estudo, para que elas possam se sentir úteis e possam lucrar no sistema. Entretanto, nós temos aqui uma figura típica do século XIX, que é a do flaneur. O flaneur, em francês, a gente pode traduzir como flanador, alguém que está deslizando, passando, né, suavemente, devagarmente pelos lugares. Muitas vezes eram intelectuais, poetas, pessoas que ou eram pequenos burgueses que viviam de renda, ou às vezes pessoas que não tinham um emprego fixo, mas que se recusavam a entrar nesse ritmo frenético e acelerado. Enquanto as pessoas estavam ali o tempo todo, digamos assim, deslumbradas com as vitrines, com os produtos que eram exibidos nas vitrines das lojas, das galerias, o flaneur, ele levava uma tartaruga para passear. E o ritmo da tartaruga era o ritmo que determinava a sua caminhada. Ele ficava observando todas aquelas pessoas que se moviam como formigas doidas, né? Tentando consumir, comprar, correndo de um lado para o outro nesse novo ritmo acelerado que se constituía. Então, com a consolidação do mundo urbano industrial capitalista, a gente tem uma modernidade que vai decretar o declínio da tradição oral que existia no mundo medieval pré-capitalista. O tempo agora não é mais arrastado e lento, ele é acelerado. Time is money. Tempo agora é dinheiro. É um mundo de desorientação, porque não existe mais essa tradição oral, tá? As pessoas vão se orientar, por exemplo, pelos seus planos individuais, pelos seus hábitos de consumo, pelas coisas que elas querem comprar, consumir. É um mundo que não é mais um mundo de comunidade, é um mundo de individualismo. Não existe mais um enraizamento em uma cultura agrária coletiva. Há um mundo de desenraizamento, onde as pessoas, digamos assim, estão soltas à própria sorte na paisagem das grandes cidades, das grandes metrópoles globais que começam a se constituir. A sociologia, então, ela nasceu na primeira metade do século XIX sob o impacto das grandes revoluções do século XVIII. Como já foi dito, é sempre bom repetir, a Revolução Industrial Francesa e o Iluminismo. As transformações econômicas, políticas e culturais suscitadas, causadas por esses acontecimentos, criaram a impressão generalizada de que a Europa vivia ao alvorecer de uma nova sociedade. Essa nova sociedade urbana industrial nasceu desta forma como uma reflexão sobre os consumos, essa nova sociedade não, desculpe. A sociologia nasceu dessa forma como uma reflexão sobre os contornos da nova configuração histórica. Daí a sua preocupação permanente em distinguir e contrapor as sociedades modernas das sociedades tradicionais. Então, a sociologia ela vai surgir no século XIX para tentar entender essa sociedade urbana industrial, parida pelo século XVIII e que se consolida no século XIX e ganha grande força no XX e no XXI, que nós estamos vivendo agora. Em um ambiente marcado pela competição entre as visões de mundo, né, o século XIX também é marcado por grandes movimentos intelectuais, herdeiros do iluminismo do século XVIII, que propõem novas visões de mundo, novas maneiras de as pessoas também, novas propostas para a humanidade se reorganizar. Então, se o capitalismo se consolida, nós vamos ter defensores, por exemplo, do liberalismo, já há aqueles no século XIX que já vão defender, por exemplo, a ruptura do capitalismo, que deveria ser substituído ou pelo socialismo ou pelo capitalismo. Então, a sociologia vai tentar também entrar e articular, compreender, mediar esse grande debate intelectual. Daí o seu esforço constante para se distinguir dessas correntes. Ela vai discutir essas correntes, mas ela quer se constituir como um campo próprio, autônomo de discussão, com o mesmo valor da história, da geografia, das ciências econômicas, da matemática, da química, da física, da biologia, etc. A sociologia se apresenta como uma alternativa científica, ou mesmo crítica, em relação aos outros modelos explicativos. Ou seja, ela tem a ambição intelectual de tentar compreender, em um registro científico, a origem, o caráter e os desdobramentos dessa nova sociedade.
Isso levou a se apresentar como uma espécie de contraponto em relação às mais disciplinas das ciências humanas, como a história e a geografia, por exemplo. E mesmo a filosofia, que não é ciência, né, mas é a mãe de todas as ciências. Assim, desde o início, a sociologia procurou diferenciar-se da economia, da história, da geografia, da filosofia, da psicologia, etc. Temos aqui, então, o primeiro sociólogo. Ele é considerado, Auguste Comte, o pai da sociologia. E ele criou a primeira corrente de pensamento sociológico, que é o positivismo. Esse sociólogo francês criou essa corrente teórica inspirada na ideia de progresso contínuo da humanidade. Todas as transformações econômicas, tecnológicas e sociais que aconteciam no século XIX, como resultado das grandes revoluções do século XVIII, mostravam um mundo que estava em constante e acelerado progresso. Então, tudo isso levou muitos intelectuais a acreditarem naquela época que o século XIX era apenas o início de uma era de ouro da humanidade, e que no século XX, no século XXI, a humanidade finalmente conseguiria se livrar de problemas como a miséria, a doença, o egoísmo, a ganância, etc. Tudo isso mostrava o progresso como algo, digamos assim, que seria o destino da humanidade. Um progresso total, geral, uma concretização utópica. Nós finalmente conseguiríamos ser o grande povo que nós poderíamos ser. A humanidade finalmente abandonaria o obscurantismo, a escuridão, tudo aquilo que segurava o nosso progresso. É claro que não foi isso que aconteceu, né? O século XX foi marcado por guerras terríveis, como a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, né? Genocídios e etc., crises econômicas terríveis. Mas no século XIX não era isso que parecia. Então, Auguste Comte, entusiasmado com essa ideia de progresso, cria a corrente de pensamento positivista. O progresso, que é uma constatação histórica, deve ser reforçado. E, de acordo com Auguste Comte, criador do positivismo, ele vai chamar, num primeiro momento, a sociologia de ciências positivas. As ciências positivas, não somente a sociologia, outras ciências também, como a história, a geografia, a biologia, a física e outra. Mas a sociologia, para ele, seria, de todas essas ciências que ele vai caracterizar como positivas, a mais positiva de todos, né? Desculpe usar esse termo, né? Eu sei que não fica elegante, e ele é considerado justamente o pai dessa sociologia, dessa ciência, que é a ciência positiva por natureza. Um dos fundamentos do positivismo é a ideia de que tudo que se refere ao saber humano pode ser sistematizado segundo os princípios adotados como critério de verdade para as ciências exatas e biológicas. Outros fundamentos do positivismo. Comte, ele vai chamar a sociologia, em um primeiro momento, de, além de ser uma ciência positiva, ele também vai chamá-la de física social, em uma das suas primeiras obras. Ele vai afirmar que essa física social, né, ela poderia ajudar a regeneração da humanidade através da ciência. O progresso só poderia ser plenamente alcançado se a humanidade fosse guiada por métodos científicos, inclusive na política. A sociologia, assim como a física, a química, a biologia, ela deveria, para entender o funcionamento da sociedade, a estruturação da sociedade, a organização, né, os problemas, as questões da sociedade, tentar compreender, por exemplo, por que existia criminalidade, por que existia suicídio, por que existe casamento, né, por que existe guerra, por que as pessoas pagam impostos, mesmo sem querer pagá-los e etc. Para entender essas questões, os mesmos métodos de análise, de experimentação utilizados em outros campos científicos deveriam ser usados na sociologia. A observação, a experimentação e a comprovação. Como que eles via, por exemplo, as mulheres, qual o papel que as mulheres deveriam ter na sociedade? Ele ainda não era muito avançado nesse sentido.
As mulheres tinham uma função importante, porém coadjuvante e secundária. Elas deveriam dar amor aos seus maridos e aos seus filhos. Além disso, ele foi bastante influenciado, o positivismo, pelo evolucionismo de Charles Darwin, da mesma maneira que Charles Darwin afirmava que as espécies animais e vegetais estavam em constante evolução, se adaptando às transformações da biosfera, do planeta, ao longo de milhões e milhões de anos de história natural. Da mesma maneira, a humanidade estaria em constante evolução cultural, social, política e etc. Nesse sentido, pensando nos estágios que a humanidade estaria atravessando desde o início da pré-história, né, antes ainda da história, desde a pré-histórica, ele criou a Lei dos Três Estados, tá? Já estamos nos aproximando do final, tá bom? Ele criou, então, a Lei dos Três Estados. Ele dividiu a trajetória histórica humana em estado teológico, que foi superado depois para um estado metafísico, que foi finalmente superado por um estado positivo. No estado teológico, nós temos aqui como ilustração a criação de Adão, né? É uma pintura que foi feita na Capela Sistina, no Vaticano, pelo Michelangelo, mostrando Deus criando o homem. No estado teológico ou fictício, ele é concebido como Comte, como aquele em que o espírito humano busca explicações para os fenômenos sociais e natureza no sobrenatural, no mundo espiritual, na ação divina, uma explicação que ainda não estaria voltada para o uso racional da mente humana, sendo por isso primitivo. Este estado se subdividiu em 3 fases, a saber, o fetichismo, o politeísmo e o monoteísmo. Então, o estado teológico é dividido em 3 subestados. No fetichismo, né, há milhares de anos atrás, os seres humanos possuíam seres parecidos com os seres humanos, né, seriam, digamos assim, caracterizados, como, por exemplo, as pedras, os animais, né, os minerais, os animais e os vegetais. Eu acho que eu falei de uma maneira um pouco confusa agora, eu vou dar uma esclarecida. Da mesma maneira que os animais tinham uma vida, uma alma e um espírito, no estado do fetichismo, as tribos, as nações, né, através de suas religiões, eles atribuíam também aos animais, aos minerais e outros aspectos, se fosse natureza, uma energia, uma alma, um espírito. Eles também possuíam poderes, como os astros, por exemplo, que eram, como o Sol e a Lua, vistos como a morada dos deuses. Não apenas os humanos tinham vida, energia e intelecto, mas também todo o universo, toda a existência ao nosso redor. Tanto a vida animal como vegetal, como o mundo mineral, como os astros, as estrelas, as estações, o clima, as tempestades, tudo isso era ligado a forças divinas. No politeísmo, esse fetichismo sofre uma transmudação. Essas forças da natureza passam a ser encarnadas em deuses. Então, no politeísmo, a vontade dos deuses possuía controle absoluto sobre todas as coisas. Então, nós temos as religiões baseadas em deuses, que muitas vezes têm forma humana ou humanoide, parecida com formas humanas, e cada um deles representa uma força da natureza. Então, a gente tem, por exemplo, as religiões gregas antigas, que hoje nós chamamos de mitologia grega. Temos Zeus, Hera, Afrodite, Ares e tantos outros deuses, cada um correspondendo a uma força da natureza ou um aspecto da existência humana. Deus era Deus do raio e do trovão. Ares era o deus da guerra. Nós temos isso também nas religiões nórdicas antigas, né? Thor, Odin, né? Os deuses de Asgard. Nós podemos pensar em religiões ainda vivas, né? Que ainda têm seus fiéis, como as religiões de matriz africana, como a Umbanda e o Candomblé. Podemos pensar nos orixás, Iemanjá, Oxum, Ogum, etc., que também encarnam forças da natureza. E, após isso,
né, no decorrer da história, da evolução da história humana, nós temos o advento do monoteísmo, onde existe apenas um Deus que controla todos os fenômenos, como o Deus judaico-cristão, que é base do cristianismo, né, do judaísmo. Nós temos também o Deus do Islã, né, que também está dentro do monoteísmo. Bom, depois do estado teológico, que foi subdividido em fetichismo, politeísmo e monoteísmo, nós temos o estado metafísico. Os deuses são substituídos por forças físicas, químicas e vitais. A natureza vai substituir o Deus do estado anterior teológico. Ou seja, surge a filosofia, a substituição da imaginação pela argumentação. O homem começa a se desvincular de explicações sobrenaturais, muitas vezes irracionais e fantasiosas, e começa a usar uma razão, um raciocínio lógico, abstrato, para explicar o mundo. E, finalmente, temos o estado positivo, né, que Kant já estaria enxergando com o advento das grandes revoluções que consolidaram o capitalismo. É o último estágio da evolução humana, na qual nós atingimos o conhecimento científico, que é verificável, objetivo e que se expressa em termos de leis naturais, que são demarcadas na química, na física, na biologia, nos diversos campos científicos. A filosofia de Comte é justamente uma análise do estado positivo, né? Comte, ele é o pai da sociologia, mas antes de ser o pai da sociologia, ele é um filósofo. O homem passou a compreender as relações entre as coisas e os acontecimentos através da observação científica e do raciocínio, formulando leis. Portanto, não procura mais entender não procura mais entender a causa última das coisas e as causas absolutas, que era uma discussão mais filosófica. Está faltando uma palavra aqui, depois eu farei um ajuste. Então, uma síntese aqui dos leis-estados, né? O teológico, o metafísico positivo, o teológico baseado na imaginação, né? A religião, o misticismo, a magia, o metafísico, a filosofia baseada na razão, e o positivo científico baseado na observação, na experimentação e na ciência. As referências, uma última observação, o positivismo de Comte, a sociologia positivista, influenciou intelectuais e políticos do mundo inteiro durante o século XIX. Ele também orientou muitos países jovens, sobretudo nas Américas, que estavam surgindo, como o Brasil, que usou o termo ordem, o lema ordem e progresso, que é um lema positivista para a composição da bandeira nacional num país que surgiu no finalzinho do século XIX e que ainda estava tentando encontrar uma identidade. Bom, é isso, né? Foi uma aula longa, eu percebo isso, né? Nem sempre as aulas serão cansativas dessa maneira, né? Teremos aulas com mais debate e etc., né? Essa aqui, então, foi uma aula expositiva e dialogada. Peço, então, que vocês agora façam as suas observações, por favor, né? Vocês podem aí utilizar o... Ai, que bom ver vocês! Ai, que legal! Que na maior parte... Legal, todo mundo de máscara aí, tá certo. Grande prazer, Jonathan, Emanuel, Guilherme, Lucas, Eric, Alexandre, Leonardo e todos os demais. Satisfação, grande satisfação em conhecê-los. Queria saber se... Muita paz aí. Gostaria de saber se ficou alguma dúvida, se o professor não explicou alguma coisa direito. Teve uma hora que eu me atrapalhei um pouquinho. Queria saber se ficou alguma dúvida. Fiquem à vontade. Nós temos ainda 11 minutos. Olha, Professor, viu, professor? Oi, Bruno. Você pretende realizar alguma prova, alguma coisa assim? Sim. Olha, Leonardo, eu geralmente não dou provas, tá? Minha vida toda, assim, como professor de filosofia e sociologia, poucas vezes eu dei prova, a não ser quando era o Jonathan está comemorando, a não ser quando o Instituto Federal no qual eu trabalhava tinha aqueles simuladões de Enem, né?
Então, às vezes eu fazia nesse sentido. O que eu vou fazer, o que eu vou fazer nesse semestre, principalmente mais para o final, lá para março, abril, mais para o final do semestre, do segundo semestre, é passar para vocês exercícios com questões do Enem de vestibular, porque também é legal vocês irem treinando. Mas não vão ser provas, vocês vão poder acessar. Não vai ser uma prova síncrona, que vocês têm que, às 14 horas do dia 7 de abril de 2021, vocês vão ter que ir lá e vão fazer essa prova, e tem que ser desse horário até esse horário. Eu não costumo fazer isso, tá? É mais redação, questões dissertativas, debate. Os debates são bem legais, os alunos costumam gostar bastante, porque a gente vai lá e discute um tema, por exemplo, a polarização política no Brasil, pena de morte, o movimento feminista, não sei, algum tema que a gente puder discutir. A gente sempre escolhe um aluno para ser o coordenador do debate, né? Ele que vai verificar as inscrições, a hora de quem que está para falar, né, fazer algumas considerações. O próprio professor, se inscreve, tem que pedir autorização, etc. E as notas dos debates costumam ser padronizadas. Quando possível, a gente vai ter professores ou psicólogo, pedagogos também participando, né? Então, os debates são bem legais também. Então, são atividades dissertativas, escritas, né, ou como essa redação aí, essa atividade de imaginação sociológica que vocês estão fazendo agora, textos dissertativos argumentativos, questões dissertativas e debates. E provavelmente, pelo menos uma vez, questões do Enem, mas não no formato de prova. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer uma prova para vocês, não tem problema, tá? Estou aqui para servir a turma. Beleza? Mais alguma dúvida? Professor, o Augusto, assim, como o senhor disse, antes de ser o pai da sociologia, ele era um filósofo, né? Sim. E ele via o início do positivismo como uma extensão da filosofia ou a criação de uma nova ciência? Creio que as duas coisas simultaneamente, Alexandre, né? Foi um processo a partir do qual uma corrente de pensamento filosófico acabou parindo uma ciência. Sabe por quê? Olha como é gozado isso. Se a gente pensar, né, que a filosofia, como eu disse anteriormente, ela é a mãe de todas as ciências, por exemplo, vários dos primeiros filósofos eram matemáticos na Grécia Antiga, há milhares de anos atrás. Então, da mesma maneira, a gente pode pensar que um processo, né, a gente pensando nas diferenças, né, de milhares de anos na Grécia Antiga, na época do Platão, do Aristóteles, por exemplo, e do século XIX, que é algo muito mais recente, né, uma sociedade bem mais parecida com a nossa do que a Grécia Antiga, mas o Comte acabou parindo, a partir da criação da filosofia positivista, a física social, porque olha que gozado, olha que interessante, né? A sociologia, ela nasce, como muitas ciências, né, com uma certa crise de identidade. O que a gente é? Como é que eu vou pensar numa ciência que vai estudar as pessoas, a cultura? Né? É diferente de eu pegar, por exemplo, a biologia que vai estudar uma célula, né, ou um processo de fotossíntese na botânica, por exemplo. Né? A sociologia, o objeto dela é a cultura, é a economia, é a política e etc. Então, a sociologia, ela nasce emprestando, ela nasce como uma filosofia que já empresta, logo a seguir, que ela quer se tornar uma ciência, o método de análise da física, tanto que ela vai dizer que essa física social, ela tem que usar os mesmos métodos das ciências exatas e da natureza, e biológicas, aliás, né? E depois que ela vai se chamar sociologia. Então, é um campo, ela nasce como uma reflexão filosófica específica sobre a sociedade, porque a filosofia, ela discute tudo. Ela discute a cultura, ela discute a arte, ela discute a ciência, né? E depois ela empresta um pouco da física. Olha, os movimentos da sociedade, da economia, da cultura, devem ser analisados de uma maneira semelhante ao que a física usa para, por exemplo, analisar
a velocidade dos corpos, o peso, a gravidade, por exemplo. Né? E depois, depois, finalmente, conter, no escrito posterior, ele vai chamar a física social de sociologia. É esse processo de uma reflexão filosófica específica que vira um rascunho de um campo científico e, finalmente, vira uma ciência, que é a sociologia. Consegui explicar? Beleza. Então, valeu. Obrigado aí pela pergunta, Alexandre. Eu posso tirar um print aqui para ficar um registro imagético da aula? Então, tá, deixa eu pegar. Eu vou pôr uma máscara também, porque o professor não pode também... Se alguém puder tirar um print aí e me mandar depois, pelo Zap, eu vou tirar um também. A gente já tirou um monte, Pô, legal. Daí eu coloco no Word, salvo em PDF e ponho lá na plataforma Moodle. Beleza? Tirei aqui. Prepare para a fotinha aí, né? Isso, pronto. Então, gente, eu acho que é isso. Chapéu eu não tenho, rapaz. Meu chapéu ficou lá em Santa Catarina, eu estou na casa dos meus pais, aqui no interior de São Paulo, até a pandemia passar. Deixa eu tirar um do Leonardo aí. O Leonardo tá bom, ficou legal. Mais alguma questão, meus caros? Ô, professor. Professor, podia explicar a atividade da semana? Claro, claro. Deixa eu abrir aqui. Ó, a aula já tá... Faltam 4 minutos, eu continuo aqui explicando, tá? Mas se alguém tiver um compromisso, alguma coisa, fica à vontade, tá? Tá, vamos lá. Eu vou apresentar aqui, acho que fica mais fácil eu ir apresentando. Espera aí. Não vai ser feito chamada, professor? Eu pedi para os alunos escreverem o nome aqui no chat. Não sei se você entrou depois, pode colocar lá, que fica como lista de presença, tá bom? Depois eu copio aqui e edito. Assim, vocês não ficam com falta, porque é a ANP, entendeu? Só que, ao mesmo tempo, vocês não ficam com falta. Mas é bom porque eu tenho controle de quem está participando, de quem, né, de repente o aluno está tendo problema de participação. De qualquer maneira, eu vou fazer o upload no YouTube e vou disponibilizar o link depois na plataforma Moodle para vocês, tá bom? Eu vou parar de ver a imagem aqui. Vocês estão vendo, eu vou parar de ver o Google Meet, eu não consigo mais enxergar. Vocês estão vendo aqui a imagem da plataforma Moodle? Alguém pode me dizer? Sim. Na apresentação? Sim, prof. Sim. Está aparecendo para vocês? O exercício? Sim. Não? Tá aparecendo, sim. Se alguém puder falar, porque eu não estou enxergando o chat. Tá aparecendo, agora. professor? Vocês estão vendo? Sim, Vocês estão me ouvindo? Professor? Sim, estamos. Ele tá surdo, eu acho. Professor? Alô? Professor, eu vou ter que sair aí. Valeu pela aula. Bom, eu vou ler aqui, tá bom? Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar a apresentação. Caro aluno, o objetivo dessa atividade é realizar um exercício de imaginação sociológica. Ao longo da história, as diferentes sociedades apresentam valores, crenças e formas de pensar e agir que se transformam ao longo do tempo. Ou seja, todos nós somos um produto desse momento histórico que nós estamos vivendo. O que eu quero dizer com isso? Né? Meu nome é Alessandro, eu tenho 45 anos. Eu nasci no Rio de Janeiro, morei a maior parte da minha vida em São Paulo, depois morei em Minas, no Amazonas, em Rondônia, e um pouquinho em Santa Catarina. Bom, eu nasci em 1975. Se eu tivesse nascido em 1945 e tivesse tido uma trajetória parecida, eu seria uma pessoa muito diferente do que eu sou agora, porque eu teria vivido em outro momento histórico, em outra dinâmica cultural, com outros costumes, outros valores e etc. Vocês entendem? Então, é nesse sentido que essa atividade quer mostrar como nós somos definidos pela cultura, pelo momento histórico. Ele caiu.
professor caiu. F pra ele. Pô, é. Professor Madruga. Caiu, eu não acredito. Mano. A situação tava até boa. Tá gravando ainda, tá gravando ainda. Ô, ô, Tá gravando. Tá gravando ainda, mano. Tava mó boa aula, mano. Top, Quem que é o líder da sala agora? Alguém coloca pra parar de gravar ou espera o professor, sei lá. Vamos esperar, vamos esperar ele. Vamos esperar. Pra isso, Sara. Espera aí, voltar aí. Alguém ainda consegue se comunicar com ele pelo WhatsApp ou pelo... Não. É, Chama a Sara, chama a Sara. Ah, Sara não tá aí não, pô. Ela deve estar meu dormindo. Deus. Eu vou dirigir um pouco. Ô, o volante do cara, meu. Tá jogando Eurotruck, Roger? Vamos jogar um baralho, Pedro. Vai. Truco. 6. 9. 12. Caga nele. Ô, mano, faz uma mágica aí com as Ó, cartas. meu gato e o copo, vagabundo. Viu? 4 Eu tenho cartas. que fazer uns negócios, tenho que ajeitar umas coisas, depois eu venho jogar Among aqui com vocês. né? Escolhe uma carta aí, ó. Beleza, valeu, Lucas. Tudo bem, tudo bem. Tá bom. Valeu. A terceira. Essa aí. Essa? Será que o professor Vai, volta? alguém tá Essa aí. dando na. Essa. Agora na. Não sei. Daí. Alguém é líder da Caralho, sala eu aqui? não. Como é que funciona? Alguém consegue explicar esse império? Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, Oi, Manuel. across the mills, Oi. across the stack. Lança uma mágica pra nós. Lança uma mágica aí pra nós. Ele já tá fazendo, With a red right hand. Ô, louco, bicho. Contemplem o mago. Wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. Aê, professor. Oi, voltei. Aê. A música. A DM off.